aqui. E boa tarde aí para todo mundo, sejam bem-vindos a mais um encontro aí das nossas sextas-feiras, né? A gente já tem mantido essa tradição, já estamos com uma turma cativa aqui de acompanhar as nossas lives, né? E tem sido muito legal essa experiência, então hoje a gente tem mais uma, e depois, no final, ou mais para frente, eu tenho uma outra novidade sobre essas sextas-feiras aí que eu vou contar para vocês mais tarde, tá? Para quem não me conhece, quem está vindo pela primeira vez, eu sou a Nath, sou gerente de produto aqui do Evo, estou com o Dilson, que é diretor de produto também, fazemos parte da mesma equipe, e hoje a gente vai falar sobre grade. Né? A gente já fez até um webinar uns 2 meses atrás, mais ou menos, falando sobre grade, mas era mais relacionado às coisas que a gente estava lançando ali na hora, né? De agendamento de aula online e tudo mais. E hoje, na verdade, assim, a gente tem 2 novidades para contar, né? 2 implementações que a gente fez essa semana, mas a ideia é mais dar um overview mesmo. O que a gente percebeu? A gente percebeu que ainda tinham muitas pessoas que tinham dúvidas a respeito do uso da grade, que talvez não explorassem as ferramentas do jeito mais eficiente possível. Então, a gente vai voltar um pouquinho no assunto, talvez não falar tanto de novidade, só contar realmente essas implementações que a gente fez, mas sim explorar como vocês conseguem otimizar mesmo o uso no dia a dia e fazer todas as ferramentas realmente valerem a pena, porque é um recurso bastante completo, né? Um recurso que tem bastante coisa aí para ajudar a gente no dia a dia, para ajudar a experiência do cliente com os agendamentos, enfim, com todo o controle das aulas. E fora isso, a gente também sabe que tem uma parte dos nossos clientes que ainda está usando o modelo antigo, né? A gente tem uma versão rodando ainda mais ultrapassada, digamos assim, da grade, e a gente entende também que tem alguns clientes que têm muita coisa lançada, né? E fazer essa transição é um pouco trabalhoso, não é exatamente complexo, né? Mas é trabalhoso. Então a gente pega alguns casos também onde o próprio gestor fala, putz, eu não queria mexer agora, porque, enfim. Só que ao manter a sua grade na grade antiga, você acaba perdendo vários benefícios, né? Várias funcionalidades extras que esse modelo mais recente tem. Então, também é a ideia aqui desse webinar que a gente esclareça todas essas diferenças para que vocês que estão eventualmente na grade antiga se sintam aí mais estimulados e entendam realmente a importância de vocês fazerem essa transição, tá? Então, tô vendo o pessoal se apresentando aqui no chat. O chat está aberto, tá, gente? Enquanto o Dilson vai tocar o conteúdo, né, como já é tradicional aqui, e eu vou ficar aqui no chat monitorando as perguntas de vocês e conforme a gente for dando andamento aí no conteúdo, eu vou interrompendo o Dilson para tirar as dúvidas que vocês mandarem, tá bom? Então, passar a bola aí para o Dilson. Joia! Beleza, Nath, obrigado. Boa tarde para todo mundo. Agora, oficialmente, aí, o pessoal que foi chegando depois. Né? Como a Nath colocou, a gente vai falar hoje aí sobre a agenda do Evo, a agenda de atividades, que a gente chama também de grade, né? Então, a gente vai ficar usando esses termos aí bastante para vocês se acostumarem. Hoje vai ser, para quem está acompanhando a gente toda sexta-feira, talvez seja um pouco diferente hoje, porque como esse assunto ele é bastante extenso, né? Essa grade, ela é praticamente um sistema inteiro dentro do Evo, vocês vão entender, para quem ainda não conseguiu entender a magnitude, eu vou mostrar um pouco para vocês como ela se relaciona com diversas áreas do sistema, com muitas telas, então ela é praticamente um sistema por si só dentro do Evo. Então, a gente vai fazer uma live que eu vou falar um pouco de conceitos misturados com tela, explicando um pouquinho das coisas da tela, e vou tentar fazer um ritmo mais rápido para a gente conseguir passar por tudo, tá? Lembrando, para quem acompanhou o Educa também, que apesar de eu passar pelas telas, a ideia dessa live não é ser um tutorial. Então, a minha ideia não é que vocês vão assistindo e consigam ir fazendo ao mesmo tempo as coisas no Evo, né? Depois, como a Nath falou, isso aqui vai ficar gravado, vocês vão receber o link, né? Tá lá no nosso YouTube. Aliás, vou pedir para a Nath já colocar aí para vocês o canal. Dentro do nosso canal, a gente tem uma playlist, né? Com todas as lives que a gente faz às sextas-feiras, as lives de produto. Então, já aproveito para compartilhar essa playlist com vocês e convidá-los a entrar no nosso canal do YouTube, né, se inscrever e acionar as notificações lá no sininho,
para vocês receberem todos os vídeos novos. Então, quem quiser depois ver a live de novo, com mais calma, faça isso, porque a ideia é eu passar mais rápido para poder mostrar para vocês os recursos que vocês têm à disposição, tá? Então, tem um detalhe ou outro que vocês, depois, se quiserem usar, vão ter que mergulhar mais a fundo. Possivelmente a gente volte até a fazer outros EvoEduca, né? Que aí a gente tem um tempo maior. Aí a ideia do EvoEduca é o contrário, é vocês fazendo junto com a gente, praticando mesmo, entendendo a fundo. Então, a ideia hoje é explorar os recursos que vocês têm à disposição e, às vezes, não sabem, tá? E junto com isso, como a Nath falou, eu vou contar 2 novidades aqui que foram implementadas na grade que também vão ajudar muito a vida de vocês. Tá legal? Então, a Nath já colocou o link aí. Quem quiser só clicar lá para entrar direto na playlist, tem todas as lives ali. Então, pessoal, para começar a contar um pouquinho dessa história, né? A Nath introduziu aí falando que a gente tem um modelo antigo de grade, né? O Evo anteriormente, até 2018, que foi quando a gente lançou oficialmente esse modelo de grade aqui de agenda, você podia agendar aulas, atividades em 2 módulos diferentes, vamos dizer, que a gente chamava de serviços, você tinha agendamento de serviços e você tinha turmas. Então, eram 2 áreas completamente separadas, que funcionavam de maneira distinta, e cada uma tinha os seus benefícios, né, e tinha as suas limitações. Então, quando a gente foi reformular para dar conta de uma demanda que já vinha, né, de muitos tipos de negócio que a gente começou a trazer para dentro. Como vocês sabem, o Evo ele atende diversos modelos de negócio dentro da nossa vertical, que é o fitness. Então, você tem academias de ginástica, mas você tem estúdios de pilates, de yoga, de dança, você tem crossfit, natação, clínica de fisioterapia. Então, a gente tem diversos tipos de negócio que têm necessidades diferentes para o uso de uma agenda. Então, quando a gente decidiu refazer o nosso módulo de agenda para atender todos esses negócios, a gente foi conversar com os nossos clientes, com a nossa equipe interna que recebia as solicitações, e a gente fez tudo isso um projeto que foi até bastante longo e complexo pela complexidade inerente aí, né, desse modo, e a gente procurou fazer uma agenda muito flexível para poder contemplar e atender todos esses tipos de negócio, tá? Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é como você, independente do tipo de negócio, consegue adaptar a agenda do Evo para o seu uso, tá? E hoje tudo no mesmo módulo. Então, você pode trabalhar somente com agendamentos avulsos, vai funcionar. Você trabalha com turmas, por exemplo, uma escola de natação, vai funcionar. E assim por diante. Tá legal? Então, desde 2018, a gente colocou no ar essa agenda e a gente vem fazendo esse trabalho também de divulgação para mostrar, como a Nath falou, para quem está usando a versão antiga, que vale muito a pena passar por esse momento, né? Que dá um certo trabalho, sim, para os 2 lados. A gente também envolve uma equipe aqui para ajudá-los a fazer essa transição, mas vale muito a pena porque os recursos novos, né, inclusive a conexão com diversas áreas aí do sistema, como os aplicativos, né, você só tem usando essa versão nova. Então, tem poucos clientes ainda que estão na versão antiga. A gente quis só fazer esse preâmbulo aqui inicial para dar mais um incentivo para quem estiver assistindo agora ou assistir a gravação depois, saber que vale a pena dar esse passo e enfim, evoluir para a agenda nova. Em algum tempo é possível que a gente torne isso compulsório, né? Obrigue, porque a gente vai ter que parar de dar manutenção também na versão antiga daqui a um tempo. Tá legal? Então, essa é um pouquinho da história resumida de como a gente chegou nessa versão. E aí, para que serve? Eu vou dar uma listada aqui em vocês. Para que serve essa agenda nova? O que você pode fazer com ela, né? Então, primeiramente, você consegue usar a agenda nova para controlar a participação nas suas aulas coletivas. Então, todas aquelas suas aulas de ginástica, bike, enfim, qualquer aula coletiva que você tenha, mesmo que você não tenha um controle específico de quem são os participantes, se você quiser só colocar no quadro e depois controlar a quantidade de participantes, né, fazer o monitoramento dessas aulas, você consegue usando a nossa agenda. Ela foi pensada para isso. E até vocês viram aí, quem acompanha a gente às sextas-feiras, que a gente lançou a versão aí do site personalizado, que já leva para o seu site o seu quadro de aulas. Então, mesmo que você tenha só aquela ginástica tradicional, em que os seus clientes todos têm acesso livre a todas as aulas, você pode se beneficiar de usar essa grade para divulgar o seu quadro de horários no seu site de maneira integrada. Certo? Você também pode usar a nossa agenda para organizar toda a sua agenda de serviços, como avaliação física, massagem, personal trainer, fisioterapia, qualquer consulta, né, avaliação nutricional, enfim, qualquer serviço pontual que você queira que o seu aluno
se agende, né, para você ter esse controle de saber quem são os colaboradores que estão disponíveis naquele horário, quem que pode atender, etc. E também qual o cliente que pode acessar esse serviço, que tenha comprado esse serviço restrito, você também consegue fazer isso. Então, fazendo um agendamento pontual. Você também pode usar a agenda para matricular alunos em turmas, como natação, que é bastante comum, às vezes em pilates, danças, artes marciais também é comum. Então, o que a gente chama de matrícula, né? E muita gente chama de turma, é quando você tem um horário fixo. Então, a Natane, por exemplo, vai fazer comigo aula de yoga toda terça e quinta às 19 horas. Ela já fica fixa naquele horário enquanto o plano dela durar. Ela não precisa ficar agendando e eu não preciso ficar colocando ela nessas aulas. Então, também serve para esse tipo de controle. E aí vocês vão entender que tem toda uma série de regras que você consegue validar, de reposições e vínculos com o contrato. Você também pode usar a grade para permitir o agendamento prévio dos alunos. Então, se você trabalhar com agendamentos pontuais, né, diferente de matrícula, mas você quer que os alunos agendem antes para você ter esse controle, então vendendo pacotes de sessão ou até mesmo vezes por semana, mas que o aluno tenha que se agendar antes dele comparecer na aula, né? Alguns chamam de check-in, isso também. Você também pode usar a nossa agenda. Controlar faltas e reposições, isso é muito legal, porque o sistema, depois de você colocar as regras que você quer, ele controla automaticamente para você se o aluno faltou e foi uma falta justificada, porque estava dentro de um prazo que você deixava ele desmarcar, ou ele já tentou desmarcar depois de passado o prazo e aí ficou com uma falta mesmo, né? Ou se você simplesmente quis tirar ele dessa aula, né, que a gente chama de excluir o agendamento, e aí nem contou da sessão dele. Então, todo esse controle, inclusive das reposições, quando gera reposição, quando não gera, quanto tempo dura essa reposição para antes dela expirar, tudo isso você também consegue controlar. Além disso, chegando no final aqui, você também pode usar a nossa agenda para remunerar diretamente, né, para o Evo fazer o cálculo da remuneração dos seus colaboradores, do instrutor, do professor, enfim, do avaliador, de quem estiver envolvido naquele agendamento. E aí você não precisa fazer essa conta manualmente depois. A gente tem uma área no Evo que você configura e depois um relatório onde você vai poder buscar essas informações e saber quanto tem que pagar para cada professor, baseado nas aulas que ele ministrou, uma aula com ou sem meta de participantes, né? Ou pagar até por aluno que participou dessa aula. E, por fim, você também consegue usar para analisar a performance, o desempenho das aulas, das atividades e dos seus professores também, tá? É possível que mais alguém lembre até de alguma coisa que eu não falei. Se vocês usam para alguma outra coisa, pode colocar aí também no chat e a gente também vai compartilhar aqui. Eu leio para todo mundo ficar sabendo. Opa, caiu meu fone aqui. Pessoal, então, tudo isso é o que dá para fazer com a nossa grade, tá? E com que ela se relaciona? E aqui eu vou falar um pouco para vocês entenderem a magnitude que ela tem. Então, a nossa agenda, a grade do Evo, ela se conecta com os contratos e serviços que vocês utilizam, com o cliente, com os clientes, né? Dentro lá do perfil de clientes, você tem uma área para gerir isso, com as vendas, porque você pode, inclusive, agendar e matricular seus clientes direto do fluxo de vendas. Isso pode ser obrigatório ou não. Ela interage com o autoatendimento, site ou totem de touchscreen, por exemplo, que você coloca dentro da sua academia. Interage com o aplicativo Fit, com o Evo App, né? Você consegue ver dentro do aplicativo para o staff, né? Para os colaboradores e para o gestor, consegue fazer a gestão dessa grade, vendo os presentes e inscrevendo pessoas, etc. Com o seu software de impressão de treino, né? Que você instala aí do Evo, que os alunos imprimem treino e também tem a opção de imprimir um ticket. Se você tem uma aula, por exemplo, de bike, que tem uma quantidade de vagas limitada, você pode deixar o seu aluno imprimir o ticket para apresentar e reservar o lugar dele. Interage com o módulo de colaboradores, porque tem toda essa gestão de professores, com cargos, etc. Remuneração, como eu falei para vocês agora há pouco, com o módulo de níveis, né, que controla aí a graduação, a evolução dos seus clientes. Com o OD, para quem utiliza cross-training, crossfit e utiliza esse conceito do Workouts of the Day, você consegue também vincular isso na sua atividade e até com controle de entradas, né, marcando presença para aquelas pessoas que tiveram seu nome, né, presentes na aula finalizada. Então, é um mundão, como eu falei para vocês no começo, que está envolvido nisso.
E até por isso eu já falo para vocês que, inclusive, eu não sei tudo o que acontece nessa agenda e pode ser que surja uma pergunta aqui que eu não saiba responder, então eu já deixei os nossos universitários aí, os nossos desenvolvedores espertos, se aparecer uma pergunta aqui que eu não conseguir responder, eu vou pedir ajuda para eles mesmo, porque é muita coisa e essas coisas são mudadas, né, através de pedidos de implementação, de correções, então surgem novidades, mesmo eu participando de toda a concepção disso, eu já aviso que pode ser que eu não saiba de todas as respostas, tá? Mas a gente não vai deixar vocês descobertos. Tudo bem? Até aqui, acho que tranquilo. A ideia, como eu falei, eu vou tocar agora um ritmo mais rápido, eu vou mostrar as telas para a gente poder passar pelos recursos, mas não vou me prender tanto em como fazer as coisas, tá? E aí vocês vão fazendo as perguntas, a Nath vai me interrompendo aqui e eu tento responder aqui logo de cara para a gente não deixar acumular muito. Boa, só Legal? ressaltando, Dilson, para quem chegou aí depois, sempre tem um pessoalzinho que conecta depois, calma, tá tudo bem, ele vai falar, é muita informação, vai ficar tudo gravado, tá, gente? Todo mundo se inscreveu na landing page, recebe por e-mail, mas o nosso time de suporte também fica com esse link, então se eventualmente você entrou no link direto aqui de transmissão, não se inscreveu antes, só pedir lá no suporte que a gente envia tranquilo, tá bom? Maravilha. Isso aí. Já está acompanhando minha tela aí? Já aparece, Nath, para vocês? Já. Show de bola. Então, pessoal, essa aqui é a nossa grade, né? O resultado final do que a gente vai fazer aqui hoje. Então, aqui no nosso menu você tem o item grade, que é o coração aí da operação para quem usa agenda. Então, os professores podem usar aqui, os recepcionistas, vendedores, né, que precisam ver se tem algum horário disponível ou não, o próprio gestor, coordenador, enfim. É aqui que a coisa acontece, onde vocês vão poder ter essa visualização, né, com os cardzinhos, usando cores diferentes aqui para separar cada atividade, se vocês quiserem, ou até usando esse botão aqui que é o ver status, que eu acho realmente muito legal. Isso ajudou muito para quem tem uma operação que usa matrícula, por exemplo, que você precisa ver se aquele horário realmente está livre ou é só uma vaga temporária. Isso ajuda muito. Então, a gente acaba, em vez de pintar com as cores das atividades, quando você usa essa visualização, o Evo pinta o card inteirinho de verde, amarelo ou vermelho, né? Sendo verde aquelas aulas ou atividades que têm vagas disponíveis para você tanto agendar pontualmente, como colocar uma matrícula, alguém que vai ficar por bastante tempo, né, durante o plano. Se tiver amarelo, por exemplo, é uma aula que tenha uma vaga, mas é uma vaga temporária, ou seja, eu sei que eu posso agendar uma reposição, uma aula experimental, alguma coisa avulsa, mas eu não posso vender aquele horário, porque a pessoa que saiu dessa aula hoje vai voltar na semana seguinte. Ela pode ter saído porque ela cancelou uma aula, porque ela está de férias, né, pediu uma suspensão, enfim, qualquer evento que tirou ela de um período específico, mas ela está matriculada naquele horário. E vermelho, obviamente, são as aulas que estão lotadas. Então, a gente procurou fazer com que essa grade seja bastante intuitiva, visual, né, fácil de todo mundo operar para enxergar essas coisas, o status da aula, qual é a atividade, qual é o professor, né, se ela está 100% ocupada ou não, e etc. Depois a gente vai explorar um pouquinho melhor isso depois com os filtros e tal. Trouxe aqui só para vocês entenderem de onde a gente vai partir e para a gente começar o assunto falando justamente sobre atividades, né? Porque nessa nova agenda, o core, né, o centro dela é o que a gente chama hoje de atividade. Atividade nada mais é do que as aulas, os serviços, os agendamentos, qualquer horário que você queira separar para fazer uma determinada coisa ali que a gente está chamando de atividade. Então, como ela tem que ser amplo, a gente usou esse nome que é genérico e serve para tudo. Então, como eu falei antes, a gente tinha agendamento de serviços e turmas, agora a gente chamou tudo de atividade. Então, a sua turma, as suas matrículas, os seus serviços, como eu já falei, tudo isso está englobado no que a gente chama hoje de atividade. Tá? Então, a primeira coisa para a gente começar a usar a nossa agenda, então, é criar as nossas atividades. E é isso que a gente vai fazer. Então, vou vir aqui no nosso menu, vou escrever Ative, ó, já mostrou aqui para mim que a gente tem duas áreas aqui, o administrativo, atividades, que é onde a gente configura, e o gerencial, que é o relatório, que sai lá no final. Então, o que eu vou mostrar para vocês é em administrativo, atividades, tá? Então, a gente tem aqui todas as atividades que eu já criei,
E eu vou criar uma do zero aqui, não vou criar, mas vou mostrar a tela para vocês, para passar pelos recursos que a gente tem à disposição. Então, quando a gente cria uma atividade, a primeira coisa que vocês vão fazer, que separa ela em dois mundos bastante diferentes, é se essa atividade ela tem horários previamente definidos ou é uma atividade que ela vai acontecer sob demanda. O que significa isso? Quando ela tem horários previamente definidos, significa que você já sabe o horário que ela começa e o horário que ela termina. E você já determina isso antes e ela fica lá à disposição, tanto no Evo como nos aplicativos, para os seus clientes até agendarem se eles quiserem. Tá? Mas o que diferencia é que ela já tem um horário de início e fim. Então, você já falou quando que ela começa, quando que ela termina, qual a quantidade de vagas, qual é o professor daquela aula, em que local ela vai acontecer. Tudo isso já está previamente definido. Com essas aulas é que você monta o seu famoso quadro de horários. Tá? Então, o que vai aparecer no seu quadro de horários tem que estar aqui determinado como uma atividade que é previamente, os horários previamente definidos. E do outro lado, a gente tem as atividades sob demanda, que elas são mais específicas. Como elas são usadas normalmente? São essas atividades que você não tem um horário específico para começar. Então, os exemplos mais comuns são a avaliação física, às vezes, em que você tem um avaliador que fica disponível na academia. Às vezes, ele é até o mesmo instrutor da musculação, ele também faz avaliação. Então, vamos supor que ele fica lá 6 horas trabalhando com você na musculação. Você não vai deixar, talvez, os horários, né, se você não quiser, deixar os horários já previamente definidos para avaliação. Mas se chegar alguém querendo fazer uma avaliação, você vai ver se o professor está disponível e você pode agendar naquele momento. Independente se agora são 15h22 aqui no meu relógio, se eu quiser começar agora, eu vou lá, direto na minha agenda e vou criar essa avaliação naquele momento. Eu não preciso esperar chegar até 3h30 ou até 4 horas da tarde. Se o professor está disponível, eu já coloco naquele horário. Então, ela só vai acontecer, essa atividade, se houver a demanda, por isso que é sob demanda. Enquanto não houver demanda, ela não vai existir no seu quadro, né? Só existe a atividade criada, mas ela não vai ter um horário determinado. Então, para existir o horário, precisa existir demanda. Por isso que esse nome sob demanda, tá? Então, previamente definidas são aquelas atividades que vão formar o seu quadro de horários e sob demanda são normalmente aqueles serviços que acontecem só quando um cliente está interessado, e aí você vai buscar aquele instrutor, professor, etc., para realizar o atendimento. Esse é um recurso muito importante. Depois, eu vou começar aqui falando sobre previamente, depois a gente muda para vocês verem a diferença que a gente tem no sob demanda. Então, primeira coisa, vocês vão configurar essa aula, vocês conseguem pôr a imagem que vocês quiserem, né? A gente recomenda que coloque sempre nessa proporção, que é a que vai aparecer com a telinha cheia lá no aplicativo. Se você colocar outras proporções, pode ser que sobre espaço, né? Mas a gente até vai aceitar. Você pode escolher a cor do quadrante que você quer usar para essa aula, você tem a opção de usar uma cor customizada aqui. Quando essa aula não for mais utilizada, em vez de excluir, você pode simplesmente inativar, porque se um dia você quiser voltar, você volta a ativar e só altera o que você quiser. Então a gente recomenda que isso seja feito. Como a Nath falou, a gente divulgou esse ano, em abril, quando a gente colocou no ar essa opção de aula virtual. Então você consegue vincular um link, né, em cada horário. Aqui você pode pôr um link padrão, mas em cada horário você consegue pôr um link para os seus alunos acessarem e fazerem essa aula virtualmente, à distância, né, de onde eles estiverem. Então, esse é um recurso bastante legal. O nome da atividade, obviamente, aqui. E aí a gente tem um agrupador de atividades. Para que serve isso? Na hora de comercializar essa atividade, então eu vou criar um contrato que vai dar acesso para essa aula. Se eu tiver, por exemplo, numa academia, eu vendo um contrato que dá acesso a todas as minhas aulas coletivas. Eu não vou precisar, no meu contrato, vincular todas as aulas, body pump, shipan, bike, jiu-jitsu. Não, eu vou criar tudo isso no mesmo grupo de atividade e lá no meu contrato eu só vou vincular um grupo de atividade chamado aulas coletivas, por exemplo. Então, por que isso é bom? Porque quando eu adicionar uma nova aula nesse grupo, eu não preciso mexer nos meus contratos. Eu só vou vincular essa aula no grupo aulas coletivas e todos aqueles contratos que estão apontando, né, que dão direito a aulas coletivas, já vão contemplar essa nova atividade. Então, esse agrupamento de atividades ele serve para isso, para você poder comercializar essas aulas, no caso de você fazer atividades que dependem de uma venda, né, que não é aquela aula aberta que qualquer cliente seu pode usar. A gente também, como eu falei, tem a interligação aqui com o módulo de níveis, né? Então, você vai escolher em qual grupo de níveis essa aula se enquadra, para que, no caso, um grupo de níveis que marca o progresso por sessões,
Então, por exemplo, eu estou lá no meu jiu-jitsu, que para sair do faixa branca e para a próxima faixa, eu preciso fazer 15 aulas. Então, como o Evo controla essas aulas? Através desse vínculo. Eu vou colocar lá o meu grupo de níveis de jiu-jitsu e que todo aluno que participar dessa atividade, ele vai contar como uma sessão para que ele possa evoluir para a próxima faixa dele, o próximo grau, qualquer nível que você quiser. Você pode definir aqui a capacidade, duração padrão, são coisas simples, né? Descrição. E aqui um outro recurso importante. Você pode falar se essa aula é uma aula aberta, uma atividade em que qualquer cliente seu, ou até não clientes, oportunidades, todo mundo vai poder participar abertamente, como muitas vezes acontecia, né, antes da pandemia, com academias mais tradicionais, em que passou pela catraca, você pode fazer tudo que você quiser lá dentro. Se você tiver esse tipo de aula, você tem duas opções ainda de como você controla a presença. Se você não quer saber, por exemplo, o nome dos clientes, eu só quero saber quantas pessoas frequentaram aquela aula. Nesse exemplo, de novo, da aula coletiva que eu falei, de uma academia, você pode marcar só por número de clientes. Mas eu também posso querer saber quem participou, exigindo o agendamento prévio, ou o próprio professor inscrevendo essas pessoas no momento da aula, né? Se não for uma aula, uma atividade aberta, você pode falar que apenas clientes que compraram um contrato ou serviço com esse grupo de atividade vão poder acessar. Então, vai ser uma atividade restrita, não vai estar aberta para todo mundo. Se um cliente tentar entrar e ele não tiver comprado isso, você não vai conseguir inscrevê-lo nessa aula. Se ele estiver tentando fazer isso pelo aplicativo, vai aparecer um botão comprar em vez do botão agendar. E esse botão vai levá-lo direto para a página de contratos, já filtrados todos os contratos que dão acesso a essa atividade. Então, nesse momento que a gente está vivendo, é um recurso bastante interessante para vocês usarem, um momento que todo mundo está precisando de agendamentos. Além disso, você pode usar o agendamento só interno, só na recepção. Ah, Gilson, eu só recebo meus agendamentos pelo WhatsApp, eu tenho uma recepcionista que faz, porque eu gosto de controlar assim. Ok, você também pode. É só você marcar que essa aula não permite que o aluno reserve. Agora, se você quiser que o seu cliente reserve, você marca assim, e aí você vai ter opções aqui dele fazer essa reserva dentro da própria academia, pelo programa de impressão de ticket, como eu falei para vocês, que está junto lá com a impressão de treino, ou ele faz pelo autoatendimento, o aplicativo, o site e totem, tá legal? Se você quiser usar recurso, você pode marcar aqui quantos dias antes do início da aula você vai liberar essa reserva. Então, eu posso dizer, eu só libero reserva 24 horas antes, ou eu libero reserva uma semana antes, ou 30 dias antes, o período que você quiser. Quanto tempo antes da aula vai se encerrar a reserva? Então, porque eu quero, por algum motivo, ter uma aula que 30 minutos antes não pode mais reservar, ele tem que, é por ordem de chegada. Chegou lá, você vai pegar as vagas remanescentes. Tá? Ou não, eu posso até, inclusive, deixar que ele agende até o horário da aula e ainda colocar um tempo de tolerância. Por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o que significa que até esse tempo, mesmo a aula já tendo sido iniciada, então se a aula foi iniciada já há 10 minutos, eu colocar aqui 10 minutos, eu ainda vou deixar o cliente agendar. Passou desse período, eu não vou deixar mais. Então é muito importante vocês ficarem atentos a essas regras, porque é isso que vai balizar aí o uso do aplicativo, totem e etc. Além disso, você tem aquelas regras de justificativa de falta, como eu falei. Então, isso aqui é o que vai fazer com que essa aula gere ou não uma reposição para esse cliente. Então, se eu deixei lá no contrato que ele pode usar reposições, eu vou saber se gera reposição por esse período que eu vou colocar aqui. Se eu colocar sem restrição, significa que qualquer falta vai gerar uma reposição, ou qualquer vez que o cliente desmarcar, vai gerar uma reposição, independente do horário que ele desmarcou. Agora, se eu quiser restringir isso, eu coloco quanto tempo antes do início da aula a falta pode ser justificada. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, que até 4 horas antes da aula, eu vou deixar o aluno desmarcar e eu vou dar uma reposição para ele. Se passar de 4 horas, ou seja, 3 horas e meia e menos do que isso, ele vai ter uma falta e não vai ter direito à reposição. Tá legal? Então, esse recurso é muito importante em conjunto com o recurso das reposições que a gente vai ver lá dentro do contrato e do serviço. Um outro recurso aqui é, além de poder marcar uma falta justificada, você tem a opção de marcar com qual antecedência eu vou dar a opção até de retirar o aluno do agendamento. Eu vou excluir o agendamento e vou até limpar o rastro do agendamento. Significa que eu nem vou consumir aquela sessão. Por que disso? Porque a falta justificada, gerando uma reposição,
vai cair nas regras de reposição. Então, vamos supor que eu comprei 10 sessões, mas o meu contrato só me deixa ter 2 reposições. Se eu já fiz 2 reposições, mesmo que eu desmarque com 4 horas de antecedência, eu vou perder esse agendamento, porque eu já não tenho mais direito à reposição. Agora, se eu estou aqui, por exemplo, se eu marco aqui 12 horas de antecedência, significa que se eu tiver um dia antes, que é mais de 12 horas, e quiser desmarcar, eu não vou ficar com uma falta justificada, eu vou simplesmente cancelar o meu agendamento. E com isso, aquela sessão que eu estaria usando, ela volta para mim. Então, são 3 momentos que vocês conseguem usar. Um momento em que eu deixo cancelar o agendamento e recupero aquela sessão original, não passando pelas regras de reposição. Existe o outro, que é falta justificada, que vai passar por todas as regras de reposição. E tem a falta sem justificativa, que é perder o Playboy, né? Desmarcou ou faltou, não vai ter direito a fazer essa sessão novamente. Certo? Bem importante vocês saberem trabalhar com esses 3 para quem tem operações mais complexas aí de agendamento, com reposições e etc. Um outro recurso legal é que você pode fazer com que essa atividade controle o número da vaga. Então, bastante útil para aula de bike, né? Quem trabalha principalmente com aulas de bike mais sofisticadas e tal. Às vezes o aluno é aquele aluno mais aficionado, ele quer pegar uma bike de frente com o professor, ou ele é um aluno mais tímido, ele já quer reservar aquela bike lá do fundo. Então, você pode numerar suas bikes e aí você coloca aqui quantas vagas você tiver, são os números que você vai ter de vagas, né, para o seu aluno escolher. Então, ele vai conseguir escolher exatamente qual vaga ele quer e garantir que ele vai poder sentar na bicicleta, enfim, ou usar o jump que ele quer, qualquer equipamento que você queira usar esse controle de vagas. O importante, se você quer que ele apareça no aplicativo, tem que marcar essa opção de exibir no aplicativo do aluno. Se você não fizer isso, mesmo você marcando aqui que você deixa o aluno reservar, essa aula só vai aparecer no site e no Totem, tá? Não vai aparecer no aplicativo. Então é importante vocês marcarem que quer exibir no aplicativo Fit. Utiliza o OD, que é se você utiliza esse recurso, né, do OD, quando você faz isso aqui, você vincula essa aula ao OD, e aí significa que se o aluno tiver feito o check-in, né, ou a reserva nessa atividade, vai liberar para ele a opção de registrar o resultado naquele WOD específico. Tá? Então, se você usa o WOD, é importante colocar que essa atividade está vinculada para poder liberar o registro de resultado. E uma opção também que é bastante interessante é você finalizar a atividade automaticamente assim que ela termina, né, após o horário. Porque aí você não fica dependendo do professor lembrar ou de alguém lá lembrar de finalizar a aula. Lembrando que, pessoal, muito importante, no Evo, nessa agenda nova, por padrão, quando alguém reserva, faz check-in, qualquer nome que vocês queiram dar, por padrão ele já fica marcado como presente, né? Que é o nosso polegarzinho para cima verde. Para que isso? Para facilitar a vida de vocês, porque o que acontece normalmente é que a maioria que reserva vai. O que você tem, a exceção é que falta. Então, para você não ter que fazer aquela chamada e garantir que você deu presença para todo mundo, você só precisa dar falta para aquele aluno que não foi. Então, esse é o conceito. Quando você finaliza automaticamente, aí entra já aquela conexão que eu falei até com o controle de acesso. O que o Evo faz? Se você usa catraca ou usa qualquer mecanismo de controle de acesso, né, usando o programa do Evo, se a aula foi finalizada e aquele aluno que agendou não teve passagem no seu controle de acesso, o Evo automaticamente, além de finalizar a aula, vai marcar falta para esse aluno. Então, seu professor nem vai precisar fazer essa chamada. Se você usa controle de acesso, biometria, facial, QR Code, todas as opções que a gente oferece, o Evo consegue fazer esse controle automaticamente para você, dando falta para aqueles alunos que não foram, tá? Então, recomendo também que use a finalização automática aí, porque aí você não corre o risco de deixar uma aula aberta. Uma aula aberta tem alguns problemas, porque ela não vai apresentar corretamente nos relatórios e nem vai contar para a remuneração, que a gente vai ver mais para frente. Então, se você não tem esse rigor aí com seus professores, recomendo que utilize esse recurso. Tá legal? Sobre as aulas que são previamente agendadas, alguma pergunta aí, Nath, para a gente fazer? Sobre essa página aí de atividades, não. O Juliano tinha uma pergunta de quando estavam mostrando lá a grade, já com as atividades configuradas, se é possível criar uma aba para cada sala. O Thiago até respondeu aqui no chat, mas eu acho legal a gente mostrar a questão dos filtros lá na grade. Tá, eu vou mostrar agora mesmo. Então, quando a gente... Quer dizer, agora não. Primeiro eu vou falar da sob demanda e a gente já vai falar dos horários, eu entro nesse tema, tá?
A diferença do sob demanda, pessoal, como eu falei, é uma atividade que não vai estar no seu quadro. Então, não é uma atividade que o seu aluno vai conseguir agendar automaticamente pelo aplicativo, pelo site, nada disso. Apesar de que, se ele já tiver agendado, ele consegue gerenciar esse agendamento, ou seja, cancelar o agendamento pelo aplicativo, mas ele não consegue fazer a escolha porque essa aula ainda não existe lá para ele escolher. A diferença, quando eu seleciono aqui, que vocês vão ver, é que além daqueles campos normais que apareciam, ele me pede aqui o professor e a área. E aí vocês vão ver que eu posso escolher vários aqui. Por quê, pessoal? Como essa atividade não vai ter o próximo passo que eu vou mostrar, que é a definição prévia dos horários, você vai criar lá direto na grade, você já precisa determinar aqui quais são os professores que estão aptos a ministrar essa atividade, em quais salas ela pode acontecer. Porque lá no momento de criar essa aula, o Evo só vai te dar como opção de professores e áreas essas que vocês colocaram aqui, tá? Basicamente, é essa diferença, né? Eu vou mostrar um pouquinho das duas para vocês entenderem que diferença isso faz lá na frente. Depois de você configurar uma atividade, o que você precisa fazer é determinar os horários que ela vai acontecer. Então, aqui a gente tem esse botão horários, que é justamente para a gente fazer isso. E vocês vão ver que ele tem, visualmente, uma aparência, né, muito parecida com aquela grade que eu mostrei no começo. Essa aqui não é para eu inscrever os alunos ainda, colocar o aluno em aula, nada disso. É para eu determinar em que horários aquelas atividades que eu criei vão acontecer. Então, aqui eu posso clicar nessa setinha ou no botão adicionar. Eu vou começar a colocar minhas atividades nos horários. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui a minha Fit Fever Express Online. Vou dizer que ela acontece segunda, quarta e sexta, por exemplo, às 6h45. Ele já vai me trazer a duração padrão que eu coloquei lá na configuração, mas eu posso alterar. Ele vai me perguntar se eu quero selecionar algum nível. Nesse caso aqui, eu não vinculei nenhum grupo de níveis a essa atividade, então ele não faz essa exigência. Mas, para quem tem atividades que tem essa segmentação, então artes marciais, natação infantil principalmente, qualquer aula que você quer garantir que alguém que esteja fora daquele nível não entre. Então, por exemplo, tem uma aula aqui só para faixas pretas de jiu-jitsu. Eu não quero que um faixa branca entre nessa aula. Então, eu determino que só os níveis faixa preta, né, se tivesse vinculado, eu mostraria aqui, só esses níveis vão poder participar. Se a pessoa não tiver esse nível, ela não consegue entrar. Então, esse é um recurso legal para você fazer esse controle. Aí você vai escolher professor, área, etc. E aí você vai matricular, vai criar esses horários, né? Uma coisa legal, você pode criar essa aula por um período indefinido, então o Evo vai gerar indefinidamente até o final, né? Enquanto você tiver com a academia aberta no Evo, vai ter essa aula lá, ou você pode criar uma data fim para ela, né? Então o Evo vai já colocar que essa aula acontece só em determinado período. Quando você adiciona uma aula aqui, vocês vão ver que essa é um recurso legal também. As informações continuam aqui em cima. Você pode pensar, mas o que acontece? Não adicionou? Adicionou sim, você viu até aqui em cima o aviso verde. As informações ficam aqui justamente para você poder aproveitar tudo isso que você já colocou e só mudar alguma coisa, como o horário, por exemplo. Então, além das 6h45, eu dou essa aula às 8h30. Então, eu só mudo o horário e clico em adicionar de novo. Então, isso faz com que fique muito mais rápido o processo de vocês cadastrarem, né? Então, com essa parte aqui, vocês colocam todas as aulas, as suas atividades nos seus determinados horários. Aqui a gente já entra também nas opções de visualização, então, que já responde um pouco a pergunta. No filtro, que é igual o filtro que vocês vão, bem parecido, na verdade, com o filtro que vocês têm lá na grade, vocês podem ver por atividade, por grupo de atividade, nível, professor, enfim, tudo isso daqui. Lá na grade vocês vão ter essa opção, né? Aqui não faz sentido ver isso, mas lá na grade vocês vão poder ver só as aulas que tem, por exemplo, mais do que 2 vagas. Se eu quiser inscrever um casal ou 2 irmãos, eu quero saber quais aulas eu tenho à disposição de 2 vagas, eu marco isso e o filtro já me traz, né? Além de eu poder ver todas as aulas que tem alunos em aula experimental. Vocês vão ver lá na configuração de serviços também para que isso serve. Então, isso aqui mexe na visualização, e aí você tem outro recurso, que é a visualização semanal, como a gente está vendo aqui agora, ou por dia. Então, além de eu poder filtrar por área aqui, quando eu escolho a visualização por dia, o Evo me mostra, em vez de mostrar um dia, né, por coluna, como era semanal, ele vai poder me deixar mostrar por colunas, por área ou por professor. Então, se eu colocar por área, cada área virou uma coluna, e aí eu consigo ver em cada sala minha
quais atividades estão acontecendo naquele determinado período. Tá legal? E com o professor a mesma coisa. Se eu quero ver qual professor, né, que aulas aquele professor está ministrando naquele dia, eu consigo ver também um em cada coluna. Né? Aqui eu tenho a lista de todos os professores, essa minha academia só tem 3, então não tem mais nada para cá, mas se você vier na setinha, você vê todos os professores, cada um em uma coluna, com todas as suas aulas, o que também facilita essa visualização. Recursos legais que a gente tem aqui, você pode editar em massa essas aulas, você pode copiar uma aula específica, então eu quero pegar de novo meu Fit Fever Express, vou clicar em copiar, e ele traz aqui para cima todas as informações. Eu posso só alterar os dias da semana, agora eu quero pôr de terça e quinta também, e adiciono, ele já vai jogar aqui embaixo. Tá legal? Vou voltar aqui para a visão semanal para vocês verem. Além disso, eu posso remover uma aula por aqui, e é importante que quando você vai remover, você perceber que você pode remover tanto uma aula pontual, como essa aqui, eu só quero remover da sexta-feira, dia 21, ou quero remover em todas as próximas sextas-feiras. Então, remover todas as recorrências, consigo excluir também por aqui. Você consegue selecionar todos de uma vez, para fazer uma edição em massa, para fazer uma exclusão. Enfim, são os recursos que você tem aqui para gerenciar o quadro de horários. Certo? Tudo bem até aí, Nath? Temos dúvidas? Agora chegou uma leva aqui enquanto você ia falando. Vamos lá. A Thaís perguntou lá nas configurações de atividade ainda, se para aula online o link fica igual em todos os horários. Ou se pode ter um link para cada horário. Você até chegou a falar, né, eu acho. Quando você configura aqui, esse link que você coloca é o link padrão, ou seja, o Evo vai carregá-lo automaticamente para todas as aulas. Mas, lá na grade, eu vou já mostrar aqui, você tem a opção de editar por horário. Então, eu quero que um horário específico, eu quero que essa aula aqui da sexta-feira, às 8h30 da manhã, leve um link diferente. Então, você vai clicar aqui, vai no link da aula, ele está trazendo o meu link padrão. Mas eu posso vir aqui no lápis e colocar um outro link do YouTube qualquer aqui. Do YouTube, do Zoom, qualquer link que seja, né? Lembrando que os links do YouTube, você só precisa copiar lá do navegador mesmo, não precisa pegar o incorporado, nada disso. Cola o link que aparece no vídeo no navegador, que vai ficar incorporado dentro do aplicativo Fit, se for YouTube. Todos os outros links vão aparecer o link para redirecionar para a página, enfim, daquela ferramenta, sendo Zoom, Instagram, o que você quiser. Então, ele vai como padrão, mas pode ser editado aula por aula. Boa. O Evandro, acho que na hora que você estava falando daquela questão de presença, né, de finalização automática e tudo mais, ele mandou, mesmo sendo mais fácil dar falta, é possível inverter colocando para dar presença na aula? Hoje não, Evandro que perguntou, né? Isso. Hoje não, Evandro. Hoje esse é o padrão que funciona desse jeito, não tem uma configuração para isso. Mas se você conseguir explicar para a gente, até para a gente entender o seu cenário, por que você acha que seria mais interessante marcar presença e não a falta, manda para a gente aí para a gente avaliar. A Aline perguntou como faz para aparecer na grade o nome dos participantes que estão inscritos na atividade. Isso já aparece normalmente, né? Então, aqui na agenda, quando você coloca o mouse em cima, você vai ver aqui nesse pop-up, né, que aparece aqui. Então, nessa aula tinha a Caroline Mendes. Quando eu clico aqui na atividade, ele vai abrir com detalhes isso. E você pode inscrever um aluno por aqui, né, dar falta se eu quiser. Essa aula já está finalizada, eu não consigo alterar. Mas você conseguiria dar falta, você consegue excluir o agendamento se ainda estiver no horário permitido, né, editar o professor e a área, mandar mensagens, né, de SMS, e-mail, push, ou até no controle de acesso, só para os presentes ou inscritos, né, os agendados para essa aula. Então, quando você clica no card, você tem acesso a tudo isso para fazer essa gestão. Show. Seguindo aqui, a Camila falou, minha dúvida é se tem como eu criar uma agenda para os professores marcarem a troca de ficha de treino, né, com os professores. Para os alunos marcarem a troca de ficha. Tem sim, Camila. Como eu falei, é bastante flexível. Se você criar uma atividade chamada troca de treino, e aí você coloca até quantas pessoas, quais são os professores que podem atender naquele horário, os seus alunos conseguem agendar, entendeu? Da mesma forma que ele agenda uma aula de jiu-jitsu, uma aula de balé, natação ou pilates, ele consegue agendar a troca de treino. Basta você criar a atividade
e determinar os horários em que ela pode acontecer. Então, se é de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 e assim por diante. Show. Charles está falando aqui, minha aula finaliza, mas o sistema de falta não aparece como se o aluno tivesse faltado, sempre fica como presente. Na verdade, Charles, se você puder mandar para... Aí eu acho que é uma questão do nosso time de suporte realmente verificar se tem alguma coisinha errada na configuração. Se tiver um exemplo... Tem uma configuração para isso acontecer, tá? Não sei se ele fez, eu vou até mostrar aqui, ó, pessoal, já pulando um pouco, mas como a pergunta veio, para que aconteça aquilo que eu falei, do Evo marcar automaticamente a falta, vocês precisam aqui nas configurações avançado, você tem na aba atividades, aqui ó, segunda aba, você tem uma opção aqui que vocês têm que marcar, que é essa aqui, ó, marcar falta nas atividades agendadas para os clientes que não realizarem acesso pelo controle de acesso. Então, se ele não passar pelo controle de acesso, ao finalizar a aula automaticamente, o Evo vai marcar como falta. Tá legal? Então, precisa utilizar essa opção para que isso funcione. Se está usando isso, mesmo assim não funciona, é o que a Natane falou, fala com o nosso time que a gente vai te ajudar aí. O Osmar, olá. Cadastramos uma aula avaliação física para reserva de vaga dos alunos, porém, quando ele reserva a avaliação, ele não consegue fazer a reserva de outra aula, né? Da limitação de número de reservas. Existe alguma configuração para ajustar e permitir 2 reservas no mesmo dia? Essa é uma pergunta na verdade, Osmar, você tem que restringir para permitir uma reserva só, né? Isso é uma configuração lá do aplicativo. Então, se o aluno vier pela recepção, ele consegue agendar quantas ele quiser, né? Através de uma recepcionista fazendo pelo Evo. Mas pelo aplicativo, você deve ter colocado essa limitação, ou alguém na sua academia, de ele fazer um único agendamento por dia, tá? Que é aqui, ó, dentro de configurações, aplicativo, você tem aqui quantas aulas o aluno pode reservar por dia. Então, aqui, como é uma configuração geral do aplicativo, ele não leva em consideração se um é avaliação física, se o outro é ginástica ou pilates. Então, se você colocar aqui que é uma aula só, ele só vai deixar uma reserva, independente de qual atividade ele está. Se você tem essa questão na sua academia, dele poder agendar várias aulas ou atividades diferentes no mesmo dia, você não pode colocar essa limitação aqui. Exato. É bem comum essa pergunta, sempre aparece nos atendimentos. Carol, existe uma maneira de retirar todos os alunos de uma atividade de uma só vez? Uma aula que tenha, por exemplo, mais de 10 alunos? Não tem como tirar todos de uma vez. Você tem que ir lá na aula e fazer essa exclusão por aqui, como eu mostrei, né? Se ela estiver ainda dentro do horário, você consegue na lixeirinha, que apareceria aqui. Senão, você vai ter que dar falta por aqui mesmo. Boa. Lembrando que existe um recurso, eu vou pegar uma aula aberta aqui. Ao finalizar uma aula, vocês podem marcar como essa aula não aconteceu. Ó. Eu vou finalizar, ela aqui, a aula não aconteceu, e aí o Evo simplesmente não vai considerar essas sessões de quem estava aqui agendado, tá? Ele vai devolver essas sessões para que elas possam ser utilizadas. Show. Cadê? Patrícia, também uma pergunta bem comum nos atendimentos. Estamos tendo dificuldade em excluir a agenda de alunos já marcados. Se marcarmos um agendamento errado, como posso excluir aquele horário e fazer esse horário sair da grade? Então, para você conseguir excluir o horário, você tem que tirar as pessoas da aula primeiro, né? Esse é um mecanismo de segurança que a gente teve para você não correr o risco de, por um engano, apagar uma aula que está cheia de gente inscrito e você depois tem que ter o trabalho de voltar e colocar as pessoas tudo de novo. Então, se você quiser excluir, você precisa primeiro tirar os alunos aí futuros dessa aula e aí dali para frente você consegue apagar. Se mesmo assim você tirou os clientes e não está conseguindo apagar, aí tem que abrir um chamado com a gente para a gente te ajudar a entender o que está acontecendo e talvez tentar fazer por aqui, tá? Corrigir o problema e fazer por aqui para você. Se é uma matrícula, já estou aproveitando para responder, lá dentro do perfil do cliente é que você vai ter que enxergar isso, né? Eu vou entrar aqui também já pulando um pouco, a gente vai mudando, né? O roteiro de acordo com as perguntas. Então, lá dentro do perfil do cliente, essa é uma diferenciação importante, pessoal. Quando você tem agendamentos avulsos, você vende pacotes de sessão, por exemplo,
né, que o aluno vai agendando aos poucos, ou mesmo se você agenda um volume grande, mas são pacotes de sessão, o aluno consegue agendar pelo aplicativo, consegue desmarcar, tudo por lá. O que o aluno não consegue fazer pelo aplicativo é se matricular em um horário, para ele ficar fixo naquele horário, como a gente deu o exemplo do yoga da Nath de terça e quinta às 19 horas. Ela não vai conseguir fazer esse agendamento por lá e garantir todas as terças e quintas às 19 horas. Para fazer essa matrícula, vocês vão ter que fazer aqui dentro do perfil do aluno, na aba Atividades. Então, se for uma atividade que você vendeu com essa opção de matrícula, ela vai aparecer aqui na abinha Matrículas. E aí, por aqui, você consegue matricular. Então, se você matriculou por aqui, você também tira a matrícula, troca de horário, tudo isso você vai fazer aqui, clicando no olhinho e fazendo essa gestão por essa tela. Tá? Então, é diferente quando você tem esse conceito de turma, de matrícula, é diferente daqueles agendamentos avulsos. Tá? Então, toda a gestão você vai fazer por essa tela aqui. Tanto colocar em novas turmas, trocar de horário ou excluir aquela matrícula. Posso seguir aqui ou você vai... Pode seguir. Tem mais algumas aqui. A Tereza perguntando, quando a catraca bloqueia o aluno ou por inadimplência ou por exame médico vencido, nessa configuração aí de dar presença com controle de acesso, aí tem que dar a presença manual? Uhum. Você tem que inserir a passagem manual. Se você só liberar a catraca, passando pelo portãozinho, tirando a tomada, o Evo não vai identificar que essa pessoa entrou e ela vai ficar com falta. Legal. Ana Carla, tenho duas dúvidas. Como começamos a usar de fato esse mês? Teve aluno que cadastrei na turma errada, e aí quando excluiu o aluno nas atividades do cadastro dele, ele continua aparecendo. Essa é uma dúvida. Quer responder essa ou eu faço as duas? Eu acho que isso é mais por um problema que a gente precisa entender, né? Não é uma... Não sei como a gente vê isso agora. Precisaria pegar esse caso para a gente identificar, tá? Isso. Acho que essas dúvidas aí a gente pode até separar e pedir depois para o pessoal do suporte entrar em contato com vocês, porque aí não dá para a gente ficar verificando essas coisas aqui na hora. Exato. E aí, se eles tiverem exemplos, sempre ajuda, né? Um aluno para mandar de exemplo do suporte sempre ajuda eles a encontrar melhor, né, a questão. Vamos lá. O Evandro mandou aqui para mim no privado. Nossa biometria está desativada para evitar o contato e estamos nos adaptando para fazer o controle de acesso via QR Code. Com isso, temos que perguntar o nome dos alunos para conferir a presença e nem sempre decoramos... para a questão da presença, né? E nem sempre decoramos o nome de todos os presentes e daqueles que faltam. Quando o QR Code estiver funcionando, vai ser mais fácil. Aí vai valer também, né? O acesso por QR Code também vai validar a presença. Já vale, exato. Já dá presença automática também. Quer dizer, marca falta automático, né? Exato. Matheus, por exemplo, se eu tenho uma aula coletiva que não vai mais acontecer, quando vou excluir essa atividade, o app informa que não consegue excluir por ter alunos agendados nessas atividades em datas passadas dessa aula. Como é que ele faz para excluir? É isso que eu falei, né? Que nesse caso, para mandar para a gente analisar e tentar resolver por aqui, porque deveria deixar você excluir, tá? Então aí tem algum problema que está impedindo. Tá. Eita, gente, o povo se empolgou aqui. Tereza, o aluno consegue agendar a aula pelo aplicativo e quando o aluno... e onde que aparece para ela quando o aluno agenda pelo Fit? Tá tudo integrado, né, Patrícia? Então, ele agendou pelo Fit, Beleza. vai aparecer no Evo App, vai aparecer na grade, vai aparecer aqui dentro do perfil do cliente mesmo, onde eu estou, por exemplo, que ele tem todas as sessões compradas ou agendadas. Então, você tem um tipo de agendamento, inclusive, que é sem venda, você tem um agendamento que veio pelo contrato, sessões do contrato, de serviços, e o que ele usa fica aqui, ó, quantidade agendada, quantidade concluída, se ele tem reposições, se ele tem ainda alguma pendente de agendamento, vai aparecer aqui, vai aparecer também na grade, né? Diretamente na grade, se você fizer o controle por aqui, você vai naquela aula e o aluno vai estar presente. Então, essa aula aqui, por exemplo, que eu mostrei hoje às 8 da manhã, é possível que a Caroline tenha se inscrito, né, agendado pelo aplicativo. Ela vai aparecer aqui em tempo real, automaticamente. Agendou lá, já aparece aqui.
E lembrando, né, quem não participou, Nath, se você puder também compartilhar aí com o pessoal direto o link da nossa live sobre o Evo App. O Evo App é um ótimo recurso para quem trabalha, para instrutores, professores, que trabalham com esse agendamento e tem que ver quem são os alunos presentes, né, marcar falta, inserir algum aluno. O Evo App dá para fazer tudo isso direto no celular. Tá legal? Então, quem não usa ainda, é um excelente momento para vocês baixarem aí o Evo App e começarem a usar para controlar a aula de vocês. Meu áudio está aberto? Tá. Vou mandar aqui. Vamos seguindo para a gente não atravancar tanto. Osmar, eu vi que você mandou uma dúvida aqui de outro assunto. Eu vou pedir para alguém do pessoal de atendimento te responder aqui no privado ou te responder aqui no chat, tá? Só para a gente não desviar muito as conversas. Então, vamos tocando aí. Legal. Então, beleza. A gente mostrou aqui a grade, mostrou como configura, como ela aparece aqui, né? Eu vou mostrar aqui mais um recurso que a gente tem, que é bem interessante, que é o que falta mostrar aqui ainda, que é essa barra de pesquisa. Então, essa aqui não é a barra de pesquisa aqui de cima, né? Que vai direto para o perfil do cliente. Essa barra é para pesquisar dentro da sua grade quais aulas, quais atividades que tem determinado cliente. Então, a gente já viu uma aula ali que tinha a Caroline, deixa eu procurar ela por aqui, para vocês enxergarem como isso funciona. Então, ele já traz aqui, ó, Caroline Mendes. Quando você seleciona, o Evo vai marcar as aulas em que ela aparece, ó, com essa tagzinha. Vocês veem que as outras aulas ficam todas apagadas, ó. Então, você pode olhar o seu quadro inteiro aqui. E aí, rapidamente, você vai ver qual a aula que aquele aluno está. Ela fica mais viva e fica com essa tag. Essa tag, eu posso fazer algumas coisas, né? Eu posso clicar nela e arrastar. Essa aqui eu não vou conseguir porque a aula está finalizada. Então, eu vou fazer isso aqui primeiro. Deixa eu reabrir essa atividade para ela voltar a aparecer para mim o recurso. Então, ó, agora está vendo que aparece aqui uma lixeirinha, né? Então, com essa lixeirinha, eu posso simplesmente excluir a Caroline desse horário ou vai marcar uma falta justificada, dependendo, né, da antecedência que eu tiver. Eu posso clicar na aula e fazer a gestão normal, como eu fiz agora. Eu posso clicar aqui, ó, em cima da tagzinha e colocar a Caroline em outra aula que estiver aberta. Então, ela não vai mais conseguir vir nessa aula aqui da sexta-feira às 8, mas eu quero colocar ela em, talvez, que aqui essa aula não tem, né, ela não vai deixar eu entrar nessa outra atividade. Mas você pode clicar e arrastar direto para a aula que ela quer trocar. Então, a ideia disso é facilitar na recepção, quando você recebe uma ligação, né, se você não tem essa gestão pelo aplicativo, para a sua equipe poder facilmente fazer essa gestão. Tá? Esse é um recurso bacana aí também, que fica aí de dica. Então, esse aqui é o coração, como eu falei, que vocês vão usar. Já falei lá da parte do cliente, né? Mas eu vou voltar para lá, já que a gente já começou a ver isso. Eu vou pegar de novo o meu cliente aqui padrão, o Edmilson, e vou mostrar para vocês, aproveitar e mostrar uma novidade, né? Como a gente falou que também teria novidades. Então, quando você entra no perfil do aluno, lá na nossa aba de atividades, onde fica registrado, como eu já falei, todas as atividades compradas, agendadas, matrículas, etc. Você tem agora a opção, ó, quando você entra em uma das atividades, ele separa aqui por contrato, serviço, atividade, etc. Então, eu vou pegar nesse contrato Masterfit, ó, que dá acesso para mim a um determinado grupo de atividades coletivas e lutas, eu ainda tenho 8 aulas pendentes para fazer, tá? Eu não fiz nenhuma ainda. Quando você clica no olhinho, você vai ver com detalhes isso, e aí você consegue agendar em massa por aqui, se eu quiser agendar essas 8 aulas, por exemplo. Se eu tivesse um histórico de aulas realizadas, ele apareceria todo aqui embaixo. Mas a novidade que a gente tem aqui, ó, é esse botãozinho da lixeira. Então, agora, vocês conseguem excluir uma sessão, se você quiser. Por algum motivo, aconteceu a aula, esqueci de registrar, deu alguma coisa, e eu quero retirar o direito de algumas sessões do meu aluno Edmilson. Então, eu vou vir aqui na lixeirinha, e aí eu vou perguntar quantas aulas eu quero retirar. Então, eu quero retirar mais 3 aulas dele por motivo de erro na venda. Sei lá, você pode colocar qualquer coisa. Tá? Então, você vai colocar aqui a quantidade e o motivo e vai conseguir excluir essas sessões. Então, isso foi uma coisa que vários clientes que já usam a agenda pediram para a gente, porque antes disso, você tinha que colocar esse aluno em algumas aulas fictícias, né, no passado, por exemplo, para marcar que ele já tinha usado.
agora você pode simplesmente excluir. Obviamente, isso depende de uma permissão especial que você vai ter que dar para o seu colaborador de excluir sessões, tá? Não é todo mundo que vai poder fazer isso. Essas sessões excluídas, elas vão ficar aqui, ó, nessa aba nova também, dentro do perfil do cliente, que é a aba sessões excluídas. Então, vai ficar o histórico também de tudo que você excluiu, quem foi o colaborador, qual foi o dia e o horário da exclusão e quantas sessões foram excluídas. Então, para a segurança de vocês, fica todo o registro aqui para que vocês não percam esse histórico. Tá legal? Então, essa é a primeira novidade aí do dia que a gente tem, né? Então, agora, além da aba sessões e matrículas que vocês já tinham, agora você tem essa aba de sessões excluídas. Então, como eu falei, sessões e matrículas vocês conseguem também gerenciar aqui pelo perfil do aluno. E agora a gente vai ver como que essas atividades vêm parar aqui dentro, né? Como você vincula que um cliente tem o direito de acessar essas atividades. E aí tem como você fazer isso de duas formas, pelos contratos ou pelos serviços. Eu vou começar mostrando os contratos, né? Qual é a grande diferença de um contrato? É que ele tem uma data de início e uma data de fim. Então, você consegue controlar melhor as regras do que vai acontecer ali dentro. Você consegue colocar uma recorrência para ele cobrar todos os meses direto no cartão de crédito ou na conta corrente. Enfim, você consegue usar todas as regras que vocês têm em contratos também para vincular com atividades. Então, na configuração lá em administrativo contratos, na aba atividades, vocês vão ter essa opção, né, de marcar utilizar atividade. E aí vão surgir as opções para vocês. Então, como eu falei no começo, vocês vão vincular o contrato a grupos de atividades, pode ser mais do que um. Então, eu posso vincular aqui, ó, com todos os meus grupos, se eu quiser, ou vou criar uma atividade que é só coletivas e lutas, ou vou colocar só lutas jiu-jitsu, como eu quiser, vinculo vários grupos de atividade. Como eu falei, quando eu for adicionando novas atividades no mesmo grupo, eu não preciso voltar nos contratos, porque ela já está vinculada aqui. Então, essa é a primeira coisa importante. Vários erros que acontecem que a gente pega, do cliente não conseguir agendar, é porque muitas vezes não está vinculado ao grupo de atividades correto. E aí ele vai tentar agendar lá direto pelo aplicativo e não consegue. Esse é um outro recurso importante que vocês precisam ficar atentos, porque também acontecem erros aqui, ó. Você pode fazer com que um contrato libere uma quantidade X de sessões aqui para o seu aluno, né? Um pacote de sessões. Então, vou vender aqui 50 aulas, 20 aulas, 30 aulas ou 2 aulas, quantas sessões você quiser. Ou você pode dizer que esse contrato vai trabalhar com um limite de aulas por semana, por exemplo, 3 vezes por semana. Então, isso aqui muda totalmente como esse contrato vai gerar sessões. Se eu coloco um limite semanal, esse cliente não vai aparecer lá com uma quantidade enorme de sessões para fazer, por exemplo, num contrato anual. Só que se ele já tiver feito 3 aulas, quando ele tentar realizar a 4ª aula, o Evo vai bloquear por ele já ter excedido o limite semanal dele. O que acontece muitas vezes é que o pessoal não presta atenção nisso e coloca aqui, por exemplo, 3, achando que está fazendo 3 vezes por semana, mas está como quantidade total. E aí, depois que vocês já venderem esse contrato, não dá mais para a gente voltar aqui e alterar de quantidade total para limite semanal, porque isso bagunçaria todos os contratos já vendidos. Então, é importante prestar bastante atenção nisso quando vocês estiverem configurando. Se for vezes por semana, é limite semanal, e aqui vocês vão ver que muda, ó, por semana. Quando é a quantidade total, aqui vai aparecer sessões. Tá? Então, pacote de sessão ou número de vezes por semana. Uma outra coisa importante. Fala. Isso, desculpa te cortar, mas só para pegar o gancho aqui, que a pergunta da Carla, você está falando de coisas comuns, a pergunta da Carla também é bastante comum de aparecer. E pode ter, às vezes, a ver com essa configuração, que no aplicativo, na aba de agendar, ao invés de aparecer a opção de agendar, aparece a opção de comprar. Então, por que isso pode estar acontecendo? Pode ter alguma relação com isso? Pode ter, como eu falei, se o seu grupo de atividades do contrato daquele cliente não for o grupo de atividades daquela atividade que ele está olhando no aplicativo, vai aparecer o botão comprar, justamente para que ele seja levado para a página de compra e possa escolher algum plano que dê acesso àquela aula. Então, é importante vocês verificarem isso. Tá? Se você colocou uma atividade restrita, como eu mostrei no começo, e o grupo de atividades não estiver vinculado no plano do aluno, ele não vai conseguir agendar. Exato, eu estou só reforçando porque é uma dúvida super comum, né? A gente pega muitos chats com isso e a hora que a gente vai ver realmente essa questão de configuração aí do contrato mesmo.
Então, só para É. todo mundo dar uma conferida antes. Exato. Pessoal, como eu falei desde o começo, esse é um módulo que ele é muito importante e, como eu falei, é quase um sistema inteiro dentro do Evo. Então, é bastante recomendado que vocês prestem muita atenção na hora de configurar, que façam a configuração com calma, que vocês evitem fazer contrato que envolva atividade correndo, rapidinho, porque depois que você faz isso e começa a vender esse contrato, é muito mais difícil de corrigir um problema que possa acontecer. E aí você vai levar problema para os seus alunos agendarem, você vai levar problema para a recepcionista, e aí vira um problema muito maior. Então, essa parte da configuração, de determinar os horários, a gente recomenda que vocês realmente façam com bastante calma para fazer direitinho, aproveitar tudo que o sistema oferece e não ocasionar erros aí futuros. Beleza? Tem mais coisa aí, Nath? Vamos seguir aqui. Tinha uma pergunta a respeito do Evo App e se dá para ver o status ali no Evo App. E o pessoal da Racon falou que não consegue ver se ela já foi finalizada depois que finaliza pelo Evo App. Não sei se é uma coisa para a gente conferir depois e ver se está com algum bugzinho. Legal. O que mais que tem por aqui? Acho que a Patrícia comentou aqui que ela não conseguiu entender, resolver direito pelo suporte. Patrícia, a gente vai pedir para alguém também te ligar aí para dar um acompanhamento, mas queria aproveitar e falar aí para você, fazer o nosso meia-culpa, também pedir desculpas aí por talvez você não ter tido o melhor atendimento. A gente vai rever o que aconteceu, mas a gente também está em umas semanas muito complicadas aí por causa do retorno das academias, todas ao mesmo tempo, né? Quase todas ao mesmo tempo, e justamente usando um agendamento que muitas não utilizavam antes. Então, imaginem que a nossa demanda, ela mais do que dobrou nesse período, e obviamente a gente conseguiu manter toda a nossa equipe durante a pandemia, mas a gente não conseguiu dobrar o time, né? Então, a gente está fazendo aqui o famoso das tripas coração para conseguir atendê-los, né? Temos até, aproveitar e falar para todo mundo que vocês receberam, acho que até uma carta que a gente escreveu explicando sobre essa situação. A gente fez até um esquema de blitz, que a gente chama, em que todas as pessoas da empresa estão atendendo em algum determinado horário para a gente ajudá-los e poder dar um atendimento mais rápido, com mais qualidade. Tá? Então, você fatalmente pode ser atendida por mim, pela Nath, em alguns horários, né? Porque a gente está realmente fazendo tudo que a gente pode para dar conta de atendê-los nesse momento difícil, né? Complicado, que fugiu da previsão de todo mundo, né? Essa questão aí do retorno e todas as restrições que foram acompanhadas disso. Exato. Só aproveitando o gancho aí a respeito dessas questões do suporte, lembrar que a gente também tem bastante material na central de ajuda, especialmente sobre essas coisinhas de configuração, porque essa questão do agendamento, né? Eu até pedi para o Dilson ressaltar, e ele acabou de falar também de novo, tem aparecido muito agora, porque é um recurso que nem todo mundo usava, como ele disse, e muitas vezes ele vem desses problemas não relacionados estritamente à grade, né? Mas essas configurações que, por consequência, refletem lá na grade, lá no fit para o aluno. Então, toda essa questão de como configurar os contratos, o que você precisa selecionar para cada coisa, tem tudo isso na central de ajuda. A gente reorganizou ela recentemente, por temas. Então, antes ela era meio um pouco mais confusa, porque estava tudo misturado, e agora ela está realmente por blocos. Se você não tem o hábito, lá no menu, no canto inferior ali esquerdo do teu Evo, tem o menuzinho para você entrar na central de ajuda, e vocês vão ver que elas estão por temas. Então, tá lá, configuração de grade, configuração de contrato, processos financeiros, enfim. Então, ficou bem mais simples de achar a informação ali. E, às vezes, é um meio de vocês até resolverem o problema sem precisar demandar, falar com um humano, né? Digamos assim ter uma interação com alguém. E acaba agilizando aí o processo. Então, quem não usa, fica aí minha recomendação para procurar lá, que tem bastante coisa boa. Legal. E às vezes é até mais fácil, porque você vê ali, né, Nath? A gente coloca imagens, coloca vídeos, e às vezes até, se você continuar com a dúvida fica até mais apurada, né? Você já chega sabendo melhor como explicar, e aí também facilita o nosso suporte. Aproveito também para pedir para vocês, quando abrirem com a gente chamado, procurem explicar sempre
da forma mais detalhada possível o problema de vocês, porque do nosso lado é muito difícil entender quando vem um problema muito genérico. Nenhum aluno consegue agendar. A gente vai ter que ficar perguntando para vocês até descobrir. Então, se vocês puderem sempre vir com um exemplo em que aula aconteceu, com que professor, com que aluno e tal, isso facilita muito e torna mais rápido o atendimento também. Eu vou correr aqui porque tem mais coisa aqui, o tempo está ficando apertado. Tá legal? Pessoal, quando vocês marcam uma atividade que é pacote de sessões, aqui quantidade total no contrato, vai aparecer a opção para vocês poderem acrescentar mais sessões ao contrato no momento da venda. E aí, nesse caso, se você colocar isso, você vai ter que determinar um valor para a sessão extra. Então, vamos supor que eu estou vendendo um pacote aqui de 30 sessões. Opa! E eu vou colocar que cada sessão extra custa R$50. Tá? Então, por padrão, vai 30, mas lá na tela de vendas, eu vou poder adicionar mais sessões e o Evo vai calcular R$50 a mais para cada uma dessas sessões. Você tem a opção de, quando terminar esse contrato, as sessões expiram e o cliente não vai mais poder fazer. Significa assim, por exemplo, eu vendo 30 sessões por 6 meses. Terminou os 6 meses, acabou. Mesmo que eu tenha ainda 10 sessões para usar, o Evo vai expirar essas sessões e o seu aluno perdeu. Se você não marcar expirar, o que acontece? Com o contrato vencido, o aluno não vai conseguir usar. Mas se ele renovar o contrato, ele vai ter as sessões do novo contrato e mais aquelas do contrato anterior. Então, ele carrega o direito de uso dessas sessões para o contrato seguinte, tá? Se você não marcar a opção de expirar. Você pode marcar a opção que é bem interessante também, que é expirar o contrato ao terminar as atividades compradas. Então, se eu tenho, por exemplo, um pacote que eu vou fazer uma recorrência mensal, 10 sessões por mês eu vou ficar te cobrando no cartão de crédito. Se você expirar essas sessões antes de um mês, eu usei 10 sessões, em vez de durar um mês, eu usei em 2 semanas, o Evo vai expirar o contrato e já pode, inclusive, renovar automaticamente se você tiver um contrato que é de renovação automática, tá? Então, isso é muito legal porque não fica com aquele contrato pendurado lá, sem o direito de uso. Então, o que terminar primeiro, ou as sessões, ou o tempo do contrato, o Evo vai trazer e vai acabar com esse contrato, tá? Ele vai ficar inativo. Isso é bastante legal também. Todas as opções, limite semanal ou quantidade total, tem essa opção aqui de entrada apenas no horário da atividade, né? Então, você pode fazer com que o aluno só consiga entrar no mínimo meia hora antes da aula começar, para você não ter a pessoa que às vezes compra só natação e vai ficar entrando na academia em outros horários que não são o horário da aula dele. A gente tem a opção de vaga exclusiva, que são para atividades personal. Então, eu tenho, por exemplo, um Pilates, que eu faço uma turma de 4 alunos, mas eu também vendo Pilates personal. Se o aluno quiser comprar, ele vai pagar mais caro, mas naquele horário que ele agendar, todas as aulas, todas as vagas vão ficar fechadas para ele. Então, obviamente, ele tem que escolher uma aula que não tenha ninguém ainda inscrito, mas quando ele se inscrever nessa aula, o Evo trava todas as vagas para esse único aluno, tá? Então, contratos de personal. E o valor aqui é o valor de referência para vocês usarem lá na remuneração do professor, se vocês usarem uma remuneração por aluno e não por sessão. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Uma outra coisa importante, quando vocês usam limite semanal, pessoal, existe essa opção de permitir matrícula. O que é o permite matrícula? É justamente para aparecer naquela aba que eu mostrei para vocês dentro do cadastro do cliente e você poder reservar um horário fixo para esse aluno, tá? Então, o permite matrícula é para você poder reservar esse horário. Não significa que você precisa. Então, se eu estou marcando aqui uma aula 3 vezes por semana e tem o permite matrícula, esse mesmo aluno que comprou esse contrato pode escolher um horário fixo ou ele pode ficar agendando na medida da demanda dele, quando ele quiser. Então, eu vou marcar uma aula hoje, vou marcar outra semana que vem e vou marcando conforme eu quero, tá? O importante é, se você quer dar essa opção de reservar um horário fixo, precisa escolher o permite matrícula, senão não vai aparecer aquela opção lá para ele. Escolhendo o permite matrícula, vocês vão ter a opção também de obrigatório matricular no momento da venda. Aí sim você está obrigando, significa que você não vai conseguir finalizar essa venda sem matricular o aluno em alguma aula. Então, essas aulas que dependem realmente de um horário muito específico, como natação infantil, é recomendado até que use isso. Então, você não vai conseguir finalizar a venda sem escolher o horário certinho. Por quê? Porque, às vezes, enquanto você está fazendo uma venda, se você termina a venda para depois entrar lá no perfil do aluno e depois matricular, pode ser que nesse meio tempo, outra pessoa viu que tinha aquele horário vago, já foi lá e fez uma venda e pegou antes de você. Então, você só vai conseguir concretizar a venda se já tiver escolhido um horário fixo, tá? Se você escolher essa opção de obrigatório matricular.
Utilizar reposição fora da vigência do contrato é se você quiser criar uma reposição que, mesmo com o contrato vencido, o aluno possa utilizar, né, fique apto a utilizar, e as outras coisas a gente já falou. Sobre reposições, você pode deixar ilimitado, quer dizer, durante o meu contrato, toda vez que eu tiver uma falta justificada, vai gerar uma reposição, ou eu posso deixar com uma limitação e eu coloco aqui. Então, vamos supor, eu tenho um contrato semestral, para esse contrato eu vou deixar repor só 6 vezes, que é uma vez por mês aí. Eu posso também colocar o máximo de reposições no mesmo mês. Então, o meu contrato inteiro deixa eu repor 6 vezes, mas eu quero que eu reponha no máximo uma por mês. Se eu faltar mais do que uma no mês, eu já não vou poder repor essa segunda. Então, tem bastante combinação que vocês podem usar aqui de reposição. Além disso, vocês podem expirar ou não essa reposição. Então, eu posso dizer que as reposições que eu gerei, elas não vão expirar, a não ser no vencimento do contrato. Ou eu posso falar, não, essas reposições, elas vão ter uma regra diferente das sessões normais. Então, eu quero que uma reposição, por exemplo, expire 30 dias depois da falta, para dar uma urgência desse aluno repor. Ou não, eu posso querer que ela expire no mesmo mês, no mesmo ano, ou na mesma semana em que a falta aconteceu. Tá legal? Então, importante vocês pensarem o que vocês querem é realmente controlar na atividade de vocês. Algumas coisas que vocês fizerem aqui, como, por exemplo, a quantidade de sessões e algumas regras, vocês conseguem usar esse botão atualizar para os contratos já vendidos, até mesmo um grupo de atividades, tá? Vocês vinculam um grupo de atividades novo aqui, conseguem atualizar os contratos já vendidos aqui nesse botão e escolher quantidade de sessões e salvar. Aí o Evo vai aplicar as características dessas sessões para os contratos já vendidos. Mas, como eu falei, por exemplo, trocar de quantidade total para limite semanal, vocês não vão conseguir fazer depois de já ter vendido. Então, muito importante prestar atenção nisso. Tá? Outra forma de vincular o seu cliente às atividades é através dos serviços. Então, a gente viu contratos, né, que você já conhece os planos do Evo, como eles funcionam, o cliente fica como cliente ativo, você tem uma série de controles, mas vocês podem querer vender também um serviço que dê direito a uma atividade, como, por exemplo, aqui já está até no meu exemplo, avaliação multifuncional. Então, eu quero que esse serviço dê acesso à minha atividade de avaliação multifuncional. Como eu faço isso? Agora aqui embaixo, e aqui a gente vai entrar numa novidade, que essa tela já mudou um pouco o layout, quem já tinha usado vai ver essa diferença. Você vai primeiro clicar em utilizar atividade, e aí vai ter essas opções aqui, como você tinha lá no contrato, de escolher quais grupos de atividade você vai contemplar nesse serviço, tá? Então, vou colocar aqui coletivas, eu não tenho aqui nesse meu exemplo o grupo lá de avaliação, mas poderia ser aqui, pensem que está escrito avaliação aqui. A diferença, a novidade que a gente tem aqui, ó, que eu acho que é muito legal para alguns casos, é que agora, dentro de um serviço, vocês também vão poder configurar em quanto tempo vai expirar essa sessão que você gerou. Então, como o serviço não tem prazo, né, diferente do contrato lá, que é um contrato mensal, semestral, anual, o serviço não tem prazo. Você vendeu o serviço e ele vai ficar lá no perfil do cliente. Esse serviço gerava uma sessão que também não tinha prazo. Agora você pode definir esse prazo. Então, por exemplo, eu quero vender um serviço de uma aula experimental, em que ele tem 7 dias para usar essa aula. Eu posso vir aqui, colocar dias, 7, e aí a partir da data da venda, essa sessão só vai durar 7 dias. Quer dizer, é uma sessão só, mas eu tenho um prazo máximo de 7 dias para usar. Se eu demorar mais que 7 dias, ela vai expirar. Isso é muito interessante até para aulas experimentais, como eu falei agora, né? Porque antes você, para fazer esse vínculo, né, de vigência, você tinha que vender um contrato, e agora com o serviço, a vantagem é que você pode vender isso para uma oportunidade, você não precisa converter mais essa oportunidade para cliente para poder vender essa aula experimental e controlar a vigência. Tá? Então, você consegue vender dessa forma aqui. Se você quiser, por exemplo, vender 3 aulas experimentais com a duração de 7 dias, não importa, você vai vender 3 serviços de aula experimental, e aqui embaixo vai marcar o prazo de reposição é igual, a gente já viu em contrato, e aqui embaixo você vai marcar como aula experimental. Então, essa é uma marcação importante, porque fica vinculado lá nessa atividade que esse aluno está usando uma aula experimental, e lá no relatório você também consegue filtrar só pelas aulas experimentais. Tá legal? Então, essas são as principais diferenças que a gente tem aqui dentro de um serviço, comparando com o produto. Lembrando dessa novidade, e aí vocês podem até usar a criatividade e usar para outras coisas também, essa questão de você expirar depois de determinado tempo. Isso é muito legal porque você não fica carregando esse passivo, né?
Então, se você quiser vender, mesmo aqui nesse meu exemplo, avaliação multifuncional, eu não quero que o cliente compre isso e possa fazer por tempo indeterminado. Porque se algum dia eu preciso vender a academia ou eu vou fechar o negócio, eu tenho todo esse passivo aí que é um serviço que eu ainda preciso prestar, né? Quando você põe um prazo para expirar, isso não acontece. Então, você fala, ó, você está comprando esse serviço, você tem 6 meses para usar. Passou de 6 meses, você vai perder. E aí, quando expirar, ele vai ficar lá naquela aba que a gente já viu das sessões excluídas, porque o Evo vai excluir essa sessão. Ela vai ficar lá naquela mesma aba que fica quando a gente clica na lixeirinha lá dentro do perfil do aluno. Legal? Nath, teve alguma coisa aí? Ufa! Novidades? Não, por enquanto não. Só o John lembrou uma coisa aqui, que a gente estava falando, né, da central de ajuda e afins, que agora a gente tem um recurso aí de treinamento online. A gente tem uma agenda gratuita de treinamento sobre diversas áreas aí, que fica ali no seu nomezinho. Se você puder mostrar aí, Gilson, onde eles encontram. Ali clicando em cima no canto do seu superior próprio direito. nome. Você vai ali em treinamento, ó, e tem uma agenda disponível, aberta, não precisa de cadastro, não precisa de nada, só precisa escolher realmente o tema e a aula que vocês querem acompanhar, que é o nosso time de onboarding que tem dado, então, para essas coisas de grade, gestão, enfim, tem vários temas aí, se vocês explorarem, depois vocês vão ver que tem de diversas áreas, e é só entrar e participar. Então, para aprender, né, aqui é muita informação e tal, para aprender na prática mesmo, o to-do ali, é um bom recurso para vocês usarem. E aproveitando que a gente está falando de conteúdo, de educação, para quem não viu no webinar passado, a gente tem esse botão novo aqui, não sei se vocês repararam, que é o botão novidades, que também aparece aqui tudo que a gente lança de novo, né? A gente tem artigos aqui, artigos curtos, com vídeos, etc. Então, tudo que aparece de novo no Evo, você encontra aqui. É legal vocês explorarem isso de vez em quando, para saber dessas coisas novas que a gente está sempre colocando aí. Pessoal, última coisa, para a gente terminar aqui, vamos fechar com a remuneração. Então, você também tem dois locais aqui dentro do administrativo, como vocês já conhecem, é o lugar onde a gente configura, e o gerencial, onde vocês vão ver o relatório depois. Então, vamos começar aqui no administrativo, e é o lugar onde vocês vão determinar as regras para gerar essa remuneração dos seus colaboradores. Lembrando que tem duas áreas diferentes, né, que você pode fazer uma remuneração variável no Evo, que são as comissões, que são baseadas na venda. Tá? Então, quando você fala de comissão, é o que foi vendido e quantos por cento, ou percentual, ou fixo, qual o valor que você vai pagar para quem tem relação com aquela venda. Dá para comissionar professor, dá para comissionar vendedor, mas tudo isso está baseado na venda. E o que a gente chama de remunerações é o que está baseado nas aulas, nas atividades realizadas, tá? Nas sessões realizadas. Então, eu estou aqui em remunerações, que é o assunto aqui de hoje. Eu vou clicar aqui, vou pegar uma que já existe, uma que eu configurei, vou em editar, para vocês entenderem os recursos que vocês têm. Então, você pode configurar uma regra de remuneração para várias atividades ao mesmo tempo. Se elas, por exemplo, têm a mesma duração e se tem o mesmo valor de remuneração para cada cargo. Tá? Então, vocês vão escolher um nome para essa remuneração, vão escolher a duração das atividades que vocês vão remunerar e quais são as atividades que vão participar dessa remuneração. Então, por exemplo, se eu pago para aulas de lutas a mesma coisa, eu já selecionei as minhas duas atividades de luta aqui, de 1 hora, e eu vou já determinar essa remuneração. Eu posso fazer a remuneração por cliente, e aí cada cliente que aparecer naquela aula, eu vou pagar para o professor um determinado valor ou um determinado percentual do valor daquela sessão, por isso que tem aquela referência de sessão lá dentro do contrato, ou eu posso pagar um valor por sessão realizada. Então, sessão foi finalizada, o Evo vai contabilizar o valor que vocês colocarem aqui. Dentro de uma regra aqui, vocês podem colocar vários cargos. Então, isso para facilitar o cadastro também. Ó. Então, no meu exemplo, ó, eu tenho o professor master que ganha R$ 35,00 uma aula que está abaixo da meta de participantes e R$ 50,00 uma aula que bateu a meta de participantes. Então, também tem esses dois valores para vocês remunerarem. Né? Lembra que lá em cada atividade, cada horário, vocês podem colocar qual era a meta de ocupação daquele horário. E aí o Evo vê, se bateu a meta eu posso pagar um valor, se não o outro.
Se você não quer trabalhar com isso, é só você duplicar o valor, coloca os dois valores iguais. Então, eu posso colocar quantos cargos eu quiser aqui. Então, o meu instrutor sênior, por exemplo, para ele eu quero pagar R$60 fixo, com ou sem meta, porque esse é o meu acordo com eles. Então, eu adiciono aqui. Então, numa mesma regra, você consegue adicionar e diferenciar vários cargos, tá? Quando eu uso por cliente, eu tenho, além da opção de pagar um valor fixo por cliente, eu consigo pagar um valor percentual daquele valor que foi colocado lá no contrato como um valor de referência para a sessão. Então, se é um valor fixo, eu vou dizer, por exemplo, que eu vou trocar aqui só para a gente ver. Ó, o meu instrutor sênior, ele não ganha por aula, ele ganha por aluno. Então, para esse instrutor, eu pago, por exemplo, R$10 por aluno presente. Se eu tiver batido a meta de ocupação, eu vou pagar R$12 por aluno. Então, independente de quanto esse aluno paga, qual é a referência do contrato dele, eu vou pagar esse valor fixo. Se eu quiser o percentual, o Evo vai buscar lá no contrato aquele valor de referência da sessão e vai pagar um percentual desse valor. Então, por exemplo, eu tenho uma parceria com esse instrutor, para ele eu pago 50% do valor de referência lá do contrato. Tá? Lembrando que, como é remuneração, ele vai olhar sempre para a sessão realizada, tá? E não para a venda. Então, eu posso ter vendido um contrato para esse aluno. Se ele não agendou e não participou das aulas, esse instrutor não vai receber nada. Ele sempre vai levar como referência a aula finalizada. E aí, como você enxerga isso depois? Isso aqui é a configuração, você toca lá no seu dia a dia, né? Coloca os professores nas suas aulas, etc. Finaliza as atividades, e aí você vai vir aqui em gerenciar remuneração, desculpa, e vai enxergar quanto você tem que pagar referente àquele período. Tá? Então, eu tenho aqui exemplo, vou pegar esse mês inteiro. Deixa eu pesquisar. Aqui. Então, ele me trouxe aqui, ó, esse mês eu tenho R$1.200 para pagar. Eu tenho aqui linha por linha, cada linha é uma sessão. Ah, mas eu quero saber já agrupado por professor, porque eu quero ver o valor final. Então, você pode vir aqui no canto direito, agrupar por professor, e aí o Evo vai trazer para você. Ó, só teve 2 professores nesse período. O Batman, que deu 25 aulas, e o Dilson, que finalizou 2 aulas. Ó. E aí eu tenho o valor total a ser pago para cada um. Né? Como eu mudei a remuneração lá do Batman, ele não está aparecendo mais nada aqui para ele, mas o Dilson, vocês veem aqui, ó, que está aparecendo a remuneração de R$60. Então, eu já consigo ver aqui quanto eu teria que pagar para cada um desses professores. Isso aqui pode facilitar bastante a vida de vocês. Você também consegue customizar as colunas. Então, se eu não trabalho com desconto, eu pago só o valor fixo mesmo por aula, eu posso trabalhar aqui sem essa coluna. Enfim, você pode colocar outras colunas que você queira, né? Dá para personalizar isso e até exportar para o Excel, se eu quiser tirar o agrupamento e vou até pesquisar de novo aqui, e exportar para o Excel, você exporta e aí pode trabalhar também todas essas informações do outro lado. Conseguimos. Em cima da bota. Exatamente. Muita informação, né? Bastante coisa. Só uma pergunta final aqui que a Tatiana mandou sobre presença. Se para o sistema calcular... Ops, peraí, que entrou outro. Se para o sistema calcular a presença do aluno, computar a presença do aluno, ela precisa finalizar todas as aulas todos os dias. Sim, tem que finalizar para aparecer nos relatórios, remuneração. Por isso que eu recomendo que utilize a finalização automática, porque mesmo que você esqueça de finalizar, o Evo vai finalizar para você. Na pior das hipóteses, tem algum aluno faltante que você esqueceu de marcar, mas aí você consegue reabrir aquela aula, marcar a falta e finalizar de novo, desde que você tenha permissão, tá? Isso também tem uma permissão específica para você poder reabrir uma atividade. Por isso eu recomendo sempre que use a finalização automática. Beleza. Nossa, o Cleiton mandou um case aqui. Acho que ele quer um exemplo. Quer ler daí? Que eu acho que é mais fácil você vai respondendo o que aparecer. Eu não sei nem se é alguma coisa que a gente vai conseguir resolver aqui. Eu também não sei. Como a gente tem 1 minuto só, Cleiton, eu vou pedir licença para você, vou dar uma olhada aqui. A gente salva o chat e a gente entra em contato, alguém do nosso time de especialistas entra em contato para te ajudar aí pessoalmente, tá? Que aí hoje a gente não pode passar do nosso limite aqui de 16h30, então a gente já vai ter que se despedindo. Exato. Finalização da aula não é automática? Depende, Tereza, você configura.
vou mandar a gravação, você volta lá que o Gilson falou disso num determinado momento, tá? Mas é você que escolhe se vai ser automático ou não. E, bom, vamos finalizando aqui, tá, gente? Eu queria agradecer a todo mundo a presença e já deixar o convite para vocês do nosso encontro da semana que vem. Eu não sei se todo mundo viu, mas ontem a gente colocou uma tela nova de treinos no ar, com um layout novo, com algumas funcionalidades novas e tudo mais. E, naturalmente, como toda mudança, rola um estranhamento no começo, rolam algumas dúvidas. Então, por isso, a gente decidiu, na próxima sexta, ao invés de fazer uma live de produto como essa, fazer um Evo Educa, que é uma sessão um pouco mais comprida, aí, né? Uma sessão de 2 horas, 2h30, mais ou menos, onde a gente vai falar da parte mais operacional mesmo, né? A gente não vai falar tão conceitualmente sobre a tela de treinos, inclusive porque a gente já fez isso num webinar anteriormente, mas a gente vai, junto com vocês, tirar as dúvidas e fazer os processos ali para todo mundo acompanhar. Então, eu vou deixar aqui já o link no chat para quem quiser se inscrever. Muito importante convidar os professores de vocês, pessoal da musculação, que é quem está diretamente impactado, né, pela mudança dessa tela, e a gente sabe que às vezes eles acabam reclamando um pouco, sentindo aí um pouco o peso da mudança. Então, chama essa galera. Esse horário é justamente porque a gente sabe que é um horário que a academia, né, especialmente na sexta-feira, dá uma baixada aí no movimento, então dá para juntar a turma e de qualquer forma também ficar gravado, né? Então tá aí o link para vocês. E quer finalizar, Gilson? É isso, atrasamos 2 minutos hoje, extraordinariamente. Então, bom final de semana para todo mundo. Aproveitem com a família o friozinho aí e até sexta-feira que vem. Show. Obrigado, gente. Põe uma blusa, que tá frio pra caramba, e a gente se vê. Falou, tchau, tchau.